Olá, meus irmãos, espero que vocês estejam bem, que estejam em paz. Eu trago um breve estudo sobre o Evangelho de Tomé, mas esse estudo é mais sobre quem é Tomé, né? É algo que não tem muito na internet, nas pesquisas, e eu aproveito o estudo do espiritualismo ecumênico universal, em que eles trouxeram informações sobre quem era Tomé, e desta forma a gente pode se informar melhor, né? Então eu trago aqui para a gente fazer essa leitura hoje. Foi transmitida pela espiritualidade. Tomé, o autor deste evangelho, é filho de José, de um casamento anterior à sua vida com Maria e, portanto, irmão de Jesus. Entretanto, não era o único, pois da primeira união José teve outros filhos. Esses irmãos participaram com Jesus de todas as suas peregrinações. Porém, dois deles foram muito importantes, Tiago e Tomé. Felipe era irmão gêmeo de Tomé. Depois dos desencarnes de Jesus na cruz, os 12 que ficaram como apóstolos, dentre eles os irmãos de Jesus, começaram a escrever o que o Mestre havia dito durante a sua vida. Porque o conheciam, eles não descreveram Jesus como homem, mas procuraram transmitir o que o Mestre havia ensinado. Muito tempo depois da morte de Jesus, começaram a perguntar como tinha sido a sua vida. Foi neste momento que Marcos, Mateus, Lucas e João escreveram as histórias que estão na Bíblia. O objetivo destes evangelistas era transmitir como tinha sido a vida de Jesus. Então, as histórias do Mestre, escritas pelos 4 evangelistas, foram aquelas que os apóstolos lhe contaram e não a que eles próprios tinham vivido. Assim, os autores dos textos constantes da Bíblia apenas escreveram sobre Jesus, sem que tenham sentido a força do seu olhar ao transmiti-las. Escreveram com uma visão para seres humanos os ensinamentos. Porém, os 12 apóstolos que conviveram com Jesus puderam sentir sua força, ou seja, o sentido dos seus ensinamentos, e por isso escreveram as mensagens para espíritos. Entre estes autores que conviveram com Jesus, quem melhor relatou seus ensinamentos, quer em veracidade, quer em entendimento ou quantidade, foi Tomé, que além de ter cuidado de Jesus desde seu nascimento, tornou-se seu melhor amigo. É o que nós vamos começar a estudar, o Evangelho de Tomé. Neste evangelho estão os ensinamentos de Jesus, que os escritores dos evangelhos canônicos ou não conseguiram transmitir, conseguiram entender ou não tiveram acesso. A intenção destes ensinamentos, como veremos, é transmitir ao ser humano como se sentir espírito na carne e orientar a sua vida na matéria como tal. Como muitos não conseguiram alcançar esta visão, as religiões abandonaram este evangelho dizendo que ele não havia sido intuído pelo alto. Este evangelho é composto de 114 logias ou ensinamentos que Jesus transmitiu a Tomé quando estavam a sós. Alguns foram depois até comentados pelos evangelistas, mas a sua grande maioria não é comentada em nenhuma religião. Então, meus irmãos, baseado nessa leitura, nós temos mais informações sobre Tomé, sobre a família de Jesus, não é? Se a gente se basear apenas nos evangelhos canônicos, esse quebra-cabeça vai faltar muitas peças, né? A gente fica sem respostas sobre muitas coisas. Eu fiz uma pesquisa e com a ajuda do chat GPT, né? Ele citou para mim os nomes dos 12 discípulos que estava à procura
do Tomé, né? Então, primeiro ele citou Simão Pedro, o segundo, Tiago, filho de Zebedeu, João, filho de Zebedeu, André, irmão de Simão Pedro, 5, Filipe, 6, Bartolomeu, também conhecido como Natanael, 7, Mateus, o publicano, 8, Tomé, também conhecido como Dídimo, 9, Tiago, filho de Alfeu, 10, Tadeu, também conhecido como Lebeu ou Judas, filho de Tiago, 11, Simão, o Zelote, 12, Judas Iscariotes. Então eu pedi mais informações sobre Tomé o Dídimo e ele me retornou com essa resposta. A palavra dídimo é uma transliteração da palavra grega dídimos, que significa gêmeo. Tomé é algumas vezes chamado de Dídimo na Bíblia, como em João 11,16, possivelmente indicando que ele tinha um irmão gêmeo, ou uma relação próxima a alguém chamado Dídimo. No entanto, a Bíblia não fornece muitos detalhes sobre essa possível relação de Tomé com um gêmeo. E aí, por isso, no estudo anterior, nós lemos no espiritualismo ecumênico sobre essas informações, não é? Que Tomé era irmão gêmeo de Filipe e era irmão também de Tiago. E se a gente for estudar, tem o Evangelho de Tiago, citado como o irmão de Jesus, não é? E aí ele cita muita história também, sobre até a história de Maria, os pais de Maria. Quem tiver curiosidade e quiser saber mais, comente aí. E aqui, meus irmãos, eu fiz uma pesquisa citando o que tem na Bíblia, uma passagem de Jesus e Tomé, né? Está em João 20. As passagens da Bíblia que eu pego é da versão NTLH, que é nova tradução na linguagem de hoje, que é uma linguagem mais fácil de entender, de ler, né? Tem outras versões que são difíceis, tem palavras muito antigas, que dificultam nosso entendimento. Então essa é a passagem em João 20, e começa no 24, da versão NTLH da Bíblia. Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado o gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: "Nós vimos o Senhor." Ele respondeu: "Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer." Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Em seguida disse a Tomé: "Veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia." Então Tomé exclamou: "Meu Senhor e meu Deus." "Você creu porque me viu?" disse Jesus. "Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram." Então Tomé é pouco citado na Bíblia, né? E por causa dessa passagem, ele ficou com a fama de o incrédulo, né? De que precisa ver para crer. Mas conhecendo a história de Tomé, conhecendo o Evangelho de Tomé, nós sabemos que tem muita mais coisa por trás aí, né? Que Tomé viveu ao lado de Jesus, ele como irmão, né? Filho de José. Então ele viveu e teve muito contato com Jesus e entendeu as palavras do mestre, né? Então quando ele fez o Evangelho, foi com os ensinamentos de Jesus e não
na história de Jesus, né? Como é baseado como é dito nos evangelhos canônicos. Então, na defesa a Tomé, para que ele não seja o único que precisa ver para crer, eu peguei outras passagens da Bíblia em que os discípulos também não creram de primeira, né? Precisaram de mais provas para crer. Então nós vamos ler aqui em Marcos 16, em que Jesus aparece a Maria Madalena. Ele apareceu primeiro para Maria Madalena. No trecho 9, Jesus ressuscitou no domingo bem cedo e apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi contar isso aos companheiros de Jesus, pois eles estavam tristes e chorando. Quando a ouviram dizer que Jesus estava vivo, que tinha aparecido a ela, eles não acreditaram. Então essa foi a primeira passagem. Em Marcos 16 também, continuando no 12, e aqui tem uma observação que em Lucas também tem essa passagem, né? O título: Jesus aparece a 2 discípulos. Depois disso, Jesus se apresentou com outra aparência a 2 discípulos que iam caminhando para o campo. Eles voltaram e foram contar isso aos outros discípulos, e estes não acreditaram no que os 2 disseram. Então, os discípulos também não acreditaram de que outros 2 discípulos viram a Jesus, não é? E nessa passagem, por exemplo, não cita quem são esses discípulos, né? Mas mais para frente nós vamos conseguir achar. Como foi citado aqui que em Lucas 24 tinha também, eu coloquei aqui essa passagem citada em Lucas 24. No caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, então contou o mesmo caso contado em Marcos, né? Mas aí conta de outro jeito, às vezes com mais detalhes. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês estão conversando pelo caminho?" Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: "Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias?" "O que foi?" perguntou ele. "O que aconteceu com Jesus de Nazaré. Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo. Ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus." Então Jesus lhes disse: "Como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória." E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: "Fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando."
Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as escrituras sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 12 discípulos reunidos com outros seguidores de Jesus. Encontraram os 11 apóstolos, Encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus, e os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Aqui nós temos outra passagem que está em Marcos 16. Jesus aparece aos 11 discípulos. Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto eles estavam à mesa, comendo. Ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que haviam contado os que tinham visto ressuscitado. E aí tem essa passagem ali citada também em Lucas 24, que é a que nós vamos ler agora também. Lucas 24, a ressurreição de Jesus. No domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus e não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante delas 2 homens vestidos com roupas muito brilhantes. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: Por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem que quando estava na Galileia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no 3º dia. Então as mulheres lembraram das palavras dele, e quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos 11 discípulos, aos 11 apóstolos e a todos os outros. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Estas e as outras mulheres que foram elas contaram tudo isso aos apóstolos, mas eles acharam que o que as mulheres estavam dizendo era tolice e não acreditaram. Porém, Pedro se levantou e correu para o túmulo. Abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais. Aí voltou para casa admirado com o que havia acontecido. Então, nessa passagem conta de outra forma, né? Que não foi só Maria Madalena, mas tinha outras 2 mulheres. Quando elas foram contar aos apóstolos, eles não acreditaram, não é? E aqui conta que Pedro que foi lá verificar isso, né? Se o corpo de Jesus não estava lá mesmo. E aí aqui nós vamos conectando, né? Uma palavra a outra aqui, nós vamos tendo mais informações. E com as informações também do espiritualismo, nós temos mais sobre a história de Tomé, né? Quem ele era, de quem ele era irmão gêmeo. E por isso nós precisamos dos outros evangelhos, né? Não só os canônicos, senão fica faltando muita peça no quebra-cabeça, né? E fica sem respostas ali. Então é isso, irmãos. Comente o que vocês acham. Esse estudo foi para que não julgue somente Tomé, né? Por necessitar veio para crer, mas todos os outros apóstolos também tiveram isto. E além de Judas, né? Por ser
julgado como o traidor, e Jesus cita que ele precisaria passar por tudo isso, né? Então aqui Jesus precisou lembrar da palavra que ele disse antes de acontecer aquilo tudo. O Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no terceiro dia. Então ele já falou disso tudo que estava para acontecer, que precisava acontecer, né? E aí ele já sabia que Judas ia falar sobre ele, e ele chama Judas de amigo no dia que ele fala: Judas, vai, amigo, faz o que você tem que fazer, né? E de que toda essa história tinha que acontecer para que ficasse para nós o exemplo de Jesus, que foi crucificado, o Jesus, o Filho de Deus na terra, foi crucificado em nome da sociedade, né? Em nome de todos que foram contra aquele que trouxe a palavra de Deus. Então esse foi um grande exemplo para nós, não é? Comente se você gostou desse estudo e o que você achou. Um abraço, fique em paz.